Dando continuidade aos vídeos de hoje, do dia 5 de novembro de 2024, eu vou dar uma pausa após esse vídeo e possivelmente eu dê continuidade lá para de tardezinha, né? Lá para de tardezinha. Mas então, eu terminei falando sobre o processo e os apensos dos imbróglios processuais do processo 015 727256 2016 8060001, que é mil o contrário. Nesse processo, eu ainda vou falar ainda sobre esse processo, porque como é um processo que ele tem vários tipos de apenso, de guarda, produção de provas, cumprimento de sentença, homologação da guarda compartilhada, a cientificação, o meu ex-cônjuge, na página 112 desse processo, tem lá a rúbrica dele, no dia 22 de outubro, após a audiência do dia 18/8/2018, que foi a audiência da homologação da guarda, no dia 22 de outubro de 2018, né, ele recebeu uma intimação, né, para ele tomar conhecimento do teor da multa que seria cobrada em caso de descumprimentos esses reincidentes, exaustivos, repetitivos, uma resistência descomunal em cumprir as ordens homologadas em juízo, perante a um juiz de direito, não um juiz de futebol. Então, houve uma determinação. Então, no processo 015 727256 2016 8060001, na página 112, existe uma ciência do meu ex-cônjuge tomando conhecimento do teor da multa, a qual, no descumprimento das visitas ao meu filho. Então, assim, tem lá ele tomando ciência, dia 22 de outubro de 2018. A audiência foi no dia... Eu acho que é 8/8/2018, acho que foi 8/8/2018, a homologação da guarda compartilhada. Em meio ao trâmite desse processo, os apensos também eram dos processos, deixa eu ver aqui. Então, tinham vários processos, né? Eram os processos de cumprimentos de sentença, porque desde a primeira audiência, ele deixou de descumprir o pagamento do condomínio e outras coisas. Então, houve um cumprimento, uma ação de cumprimento de sentença que é apenso a esse processo do 015 727256 2016 8060001. No entanto, como houve uma homologação de uma guarda compartilhada, a qual ele fez o acordo em frente a um juiz de direito, não um juiz de futebol, e que em cada descumprimento das visitas tem lá todos os termos, tudo nos termos da audiência, está tudo explicado. Inclusive, a assinatura, a rúbrica dele, na página 112 do referido processo, tomando ciência da multa a qual seria aplicada no caso de mais um descumprimento processual, né? Mais um descumprimento de uma homologação em juízo perante a um juiz. Então, assim, é difícil lidar com pessoas que não respeitam as leis, né? No entanto, as leis, elas precisam ter a aplicabilidade para fazer com que as pessoas arquem com o que foi homologado em juízo. Não é fácil, porque depois da sentença tem que esperar os recursos, aí depois dos recursos transita em julgado, aí depois tem que entrar com mais um processo de cumprimento de sentença a cada decisão de indenização ou de, enfim, homologação de fixação, enfim. Então, gente, eu vou dar uma pausa após esse vídeo
porque eu vou ler e anotar aqui as páginas que são relevantes, tanto desse processo como os dos referidos respectivos apensos no processo 015, 727256806001, tem um cumprimento de sentença, tem uma ação de cumprimento de sentença, tem 2 ações de guarda. Então, assim, não deu em nada, né? Assim, não deu em nada porque, tipo, na página 112, tem lá ele tomando ciência da multa que seria aplicada em cada descumprimento, em cada de mais um descumprimento processual homologado em juízo, juridicamente, lá, em audiência. Mas então sobre isso, eu quero dizer o seguinte, que é difícil, né? Porque além de entrar com o processo principal, aí depois que tem a decisão, aí tem que esperar o tempo dos recursos, aí depois do tempo dos recursos vai o Tribunal de Justiça, segundo grau, depois STJ, aí depois volta para a vara de origem, aí depois tem que fazer outro processo de cumprimento de sentença. E, gente, tudo pode ser resolvido na mesma demanda, né? Tudo na mesma demanda, tudo no mesmo processo. E eu sou leiga juridicamente, isso me foi explicado pela Defensoria Pública, porque quando eu preciso de esclarecimentos de teor jurídico, da tramitação jurídica, eu preciso de esclarecimento de pessoas especialistas em cada área civil, área de família, área penal, e assim por diante. Eu sou leiga juridicamente, eu sou bibliotecária, eu estudo direito desde 2011, mas eu estudo direito para fazer concursos. É diferente. É diferente da vivência prática teórica e de toda a capacitação que os defensores públicos têm para ter a capacitação, né, de passar esse tipo de esclarecimento para os assistidos e assistidas. Então, assim, quando eu preciso de esclarecimento, de tramitação jurídica, eu não entendo muito de todos os termos técnicos que tem dentro de uma tramitação processual. Então, eu preciso o quê? Agendar um agendamento. Agendar um agendamento é ótimo. Agendar e um dia para agendar um agendamento para a Defensoria Pública. Para quê? Para eu tentar entender a tramitação processual, os termos técnicos de que só eles entendem. Eu não entendo, eu sou bibliotecária. Eu estudo direito desde 2011. Entrei na Faculdade de Direito, na Estácio, tanto em 2011 como em 2016, mas eu não tenho o embasamento nem teórico, nem a vivência prática da prática forense, em que o respaldo jurídico que os defensores públicos têm. Porque para eles assumirem uma vaga na Defensoria Pública, existe todo um trajeto de dedicação, de esforço, de mérito, porque não são nomeados, eles são concursados, né? Eles são concursados. E não foi ninguém que chegou e deu de brinde um cargo na defensoria para cada defensor e defensora pública. E são cargos que são concursados, eles não são nomeados, não é um cargo de brinde, né? Então, até eles assumirem uma vaga dessa, existe todo um trajeto de preparo profissional, teórico, prático, vocacional, né? Então, assim, eu valorizo muito isso porque nas esferas jurídicas a gente vê uma insegurança muito grande. Uma insegurança muito grande com muitas pessoas se formando em direito e saindo da faculdade com canudinho de diploma sem ter nenhum tipo de preparo na prática forense. Sai assim, como se fosse não sei nem como é que eu explico, né? Sai completamente despreparado, porque até então
Até uma pessoa se formar, ela está preparada para a graduação de direito, mas as faculdades de direito não ensinam a advogar. A prática forense, a prática advocatícia, 6 meses para um estágio de escritório jurídico, de práticas forenses, não é o suficiente para a capacitação, para o respaldo jurídico dos advogados que estão acabando de se formar. Desculpa, gente, mas essa é a minha visão em todas as questões que eu precisei estar fazendo, tanto nos estágios, como em relação aos meus processos, aos meus casos de estudos concretos, os meus casos, estudos concretos processuais. Então, gente, quando eu preciso de um esclarecimento, eu preciso ir na Defensoria Pública, eu preciso agendar para poder saber o teor de cada tramitação. O que é que vai ser feito agora? O que é que precisa ser feito agora? Eu não sei. Quem tem que saber são os defensores, as defensoras. Então, eu não posso lá chegar e o máximo que eu posso é tentar discernir dentro da minha visão leiga juridicamente. Então, é isso. Vou finalizar esse vídeo agora. Se possível, eu vou continuar só lá para mais tarde, lá para de tardezinha, porque eu vou começar agora outras atividades. Mas hoje vai ter mais vídeos lá para de tardezinha, comecinho da noite. Eu vou dar sequência aos vídeos de hoje, do dia 5 de novembro de 2024. E é isso. Estou aqui no processo 015 7272 56 806 0001 e os respectivos apensos, que tem cumprimento de sentença, tem produção de provas, tem o de guarda e outros processos que estão apensos dos apensos. Tá entendendo como é que é? Tem o principal, tem o principal do principal, tem os apensos do processo e tem os apensos dos apensos dos apensos. É uma demanda só. Tudo é um só processo que foi gerado praticamente no 015 7272 56 2016 806 0001, o contrário, e na demanda principal, que é a de reconhecimento de solução, que tem lá partilha e tem várias outras coisas, e no 015 8411 43 2016 806 0001. Aí, decorrente desses processos, veio outro processo que eu fui acusada de apropriação indébita do carro que estava arrolado nos processos principais, o carro estava arrolado no 015 8411 43 2016 806 0001. A má-fé, a litigância de má-fé, entrou com outro processo tentando reaver o carro, me acusando de apropriação indébita, segundo o boletim de ocorrência. No próprio processo, e toda a tramitação do processo explica muito isso. No processo 015 13 83 87 2017 806 0001, eu fui acusada de apropriação indébita. Tem lá um BO me acusando. Isso é uma denunciação caluniosa, né? Dentro desse processo, tem muitos documentos que são pertinentes a todo o imbróglio processual, tanto do 015 8411 43 2016 806 00001, como do 015 72 72 56 2016 806 00001. O processo 015 13 83 87 2017 806 00001 é um processo da demanda processual apenso praticamente desses processos. Em tese era para ser, mas não foi. Então, nesse processo tem muitos documentos e que eu não vou repetir minha tese de defesa, que já está em todos os processos, né? E é isso.
Vou finalizar esse vídeo e no próximo vídeo eu começo falando um pouco do processo 015138387 2017 806 00001.